Olá, boa noite a todos, a todas. Bem-vindos a mais um debate do Geração 68, sempre na luta. Hoje é um debate diferente. É, Temos o prazer, Geração 68, a equipe do Geração 68, tem o prazer de fazer o lançamento do livro digital Se Vais para Chile, do Jean-Marc von der Weide, nosso companheiro aqui do movimento. E esse livro foi construído a partir dos vários artigos que o Jean escreveu, uma série de artigos que o Jean escreveu para o site do Geração 68, e que agora, enfim, no final do ano, resolvemos juntar esses artigos e transformá-lo em um livro digital, um e-book. Esse livro já está distribuído, está na nossa página do site do Geração 68, e está distribuído pela internet, enfim, pelo grupos de WhatsApp e tal, e vai continuar lá para quem quiser acessar ou enviar para alguém. Belo presente de Natal nessas alturas, né? Pois é, fazer o quê? Hoje é um dia emblemático também, dia 13 de dezembro, marca os 55 anos do ato institucional número 5, o ato que mais violento da ditadura militar, e o que levou a várias prisões e várias pessoas para o exílio, inclusive o próprio Jean. Todo mundo sabe que o Jean-Marc foi presidente da UNE entre 69 e 71, foi fundador da ONG Agricultura Familiar e Agroecologia em 1983, foi membro do CONTRAVE MDA do Ministério do Desenvolvimento Agrário entre 2004 e 2016, e é militante aqui do movimento Geração 68, sempre na luta. Mas para falar um pouco sobre esse tempo que o Jean passou no Chile, ou os tempos, né, que o Jean-Marc passou no Chile, eu convido Samuel Arão Reis, o Samuca, que foi dos 70 e hoje trabalha em educação popular. Samuca, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Te agradeço muitíssimo por ter aceitado o convite. A palavra está com você. Bom, boa noite a todos e todas. A alegria foi minha de receber esse convite, porque eu sou bastante amigo do Jean e insistíamos, vários amigos, né, para que o Jean começasse a escrever alguma coisa. Né? O Jean escreve muito, né? O Jean participa muito, tanto nas redes sociais como em artigos para revista, para jornais, né? Analisando a situação do momento, né? Procurando ver perspectivas de futuro, de atividades, né? Avaliando as situações. Mas, de vez em quando, ele soltava assim, né? Alguma coisa. Lá na Guiné-Bissau, uma vez, aconteceu isso assim, assim. Então, lá na faculdade de Química, aconteceu alguma coisa assim, e todo mundo se interessava. Me lembro até que o Ricardo era um dos que cobravam muito. Né? Hoje, tem que escrever sobre isso, tem que escrever sobre isso. Então, esse livro agora é um presentaço, né, de fim de ano, e esperamos que seja o primeiro, né, que depois o Jean vai contar sobre o tempo de movimento estudantil e a luta contra a ditadura e a presidência da União Nacional dos Estudantes, o tempo de exílio, né, em que o Jean participou muito, né, do trabalho de organização da anistia, né, lá na Europa, e também das várias tentativas de reorganização da esquerda. O Jean teve uma participação ativa nisso. E na volta para o Brasil, essa ONG, né, que ele fundou e desenvolveu, criou uma rede nacional, né, e que teve uma importância muito grande em levantar essa questão, né, da agricultura orgânica, agricultura familiar, a pequena agricultura, e que é uma luta até hoje do Jean. Mas que essa história também é bom que seja contada. Né? E agora, nesse
nesse ano, né, dos 50 anos lá do golpe do Chile, né, a gente viu muito lá no Chile essa preocupação, né, com a memória, né, como é que eles prezam isso no Chile, né, em cada cidade, às vezes pichações em casa, né? Quando a gente vai em outros países também, na Argentina, a gente vê em Buenos Aires placas na rua de determinados acontecimentos da época da ditadura. E aqui no Brasil, essa preocupação da memória não é tão grande, né? E até eu acho que no impulso desses 50 anos do Chile, tomou impulso também comemorarmos, né, e relembrarmos, né, os 60 anos aqui da ditadura do Brasil. Então, eu acho que essa questão, eu espero, né, que esse seja o primeiro livro de memória ou de lembrança, né, para não ser tão assim pretensioso, de lembrança, passar essas experiências, né, do Jean, para que todas as pessoas tenham acesso a elas. O golpe lá no Chile foi uma coisa terrível, né? Aqui, quem não esteve lá é difícil de imaginar, né? Porque não tem comparação, né, com o golpe aqui no Brasil de 64, né, e 68, né? Não tem comparação à violência, né, e o terror que criaram na sociedade inteira, né? Corpos assassinados pelas ruas, descendo o rio Mapocho, né? E fuzilamentos assim sem maiores discussões, né? Sem, às vezes até sem nenhum critério, bombardeios com helicópteros, com metralhadoras e tiros de canhão de tanques em cima de indústrias que procuravam fazer uma pequena resistência, ou em favelas, né, que procuravam também fazer uma pequena resistência ao golpe. Quer dizer, o terror criado foi uma coisa enorme e não tem comparação com os golpes que existiram aqui no Brasil, que era a nossa experiência, de uma forma ou de outra, né? Aquilo foi muito mais terrível, né, lá no Chile. Mas eu queria destacar aqui uma coisa, e isso aí entra um pouco o livro do Jean, que quando a gente pensa, né, no golpe ou na ditadura, a gente tem sempre, se volta muito para a tristeza, para os sacrifícios, né, as pessoas todas que foram atingidas por essa repressão. Mas, às vezes, deixa um pouco de lado o outro lado, né, que é justamente o da resistência. Então, aqui no Brasil, pessoas resistiram, né? Então, não foi só tristeza. Muitas vezes as pessoas diziam para mim: como é que eu vou ao Chile? Eu não aguento aquela tristeza, né? Como é que eu vou ao Chile? Aí a companheira aqui também disse: no dia 13 eu não saio de casa. Já aconteceu tanta coisa triste, mas também aconteceram coisas heróicas, né? Porque nesses momentos de drama acontecem os sacrifícios e acontecem também as atitudes heróicas. Quer dizer, aqui no Brasil muita gente resistiu, né? Aqui no Brasil você teve desde o pessoal, né, que participou da luta armada, mas também você teve o pessoal da música, não é? Para não dizer que não falei de flores, né? Para amanhã será outro dia. E esse pessoal manteve a esperança, né? Manteve a luta, né? E foi fundamentando, né, a superação daquele período difícil. Então, aqui nós tivemos, né, o trabalho do movimento estudantil, né, contra a ditadura, né? Tivemos esse pessoal da música, do teatro, né, opinião, a liberdade, né? Então, é o outro lado, não é? Quando a gente pensa na ditadura, a gente tem que pensar nas pessoas que se sacrificaram com isso, né? E que o sacrifício deles nos ajudou a chegar a um outro momento, mas temos que pensar também naquelas pessoas que resistiram. E no caso lá do Chile, o Jean podia pegar o passaporte dele e ir embora.
e chegar lá na Europa, denunciar o golpe, denunciar tudo que estava vendo. Ele podia fazer isso. Era perfeitamente razoável, né? Mas ele, e a gente vai poder ver nesse livro dele, ele preferiu ficar e ajudar os companheiros e companheiras que estavam lá meio perdidos, sem saber o que fazer, né? Então, o livro, além disso, é um livro ótimo de se ler, né? Você lê assim quase como se fosse uma novela, né? Quando o Jean escrevia, você ficava esperando o outro capítulo. E aí? E aí, o que aconteceu? E aí, como é que ele saiu lá daquela casa do Amarílio? Que ele ficou lá 2, 3 dias. Aí, no outro capítulo, depois você queria ver o depois, né? Quase como se fosse isso mesmo de uma novela, ou aqueles romances, né, do Alexandre Dumas, né, do século XIX, que ele também escrevia, né? Eu acho até também que o Machado de Assis também escrevia assim em jornais, saindo a cada semana um pouco, né? Então, acho difícil, agora que tem aí as 160 páginas, eu acho difícil alguém começar a ler e parar, né? Porque é, de fato, entusiasmante. Não sei se todos que estão aqui, né, já leram, mas eu acho muito entusiasmante essa leitura, é muito bem escrito, né? Foi uma coisa boa. Eu acho só que, eu já falei isso para o Jean, né, que seria interessante ter o livro impresso, porque às vezes o cara quer voltar na página 30, quer voltar na página 42, né? Eu, pelo menos, que não domino muito computador, tenho dificuldade com o livro só como está, né? Eu tenho essa dificuldade. Eu já falou um pouco do custo, mas eu tenho a impressão que um livro como esse, no lançamento, já vai mais de metade do custo, né? Não teria muitos problemas. Mas fica essa ideia, mas vamos ouvir agora mais o Jean falando mais um pouco sobre o livro e essa experiência dele no Chile. Antes de Jean-Marc, eu só queria dizer para vocês que eu agradeço muitíssimo o trabalho bonito do Lorenzo, que é nosso companheiro da comunicação do Geração 68, né, Rodrigo? Que fez um trabalho muito bonito de arte gráfica do livro. Quer dizer, é com você, Jean. Boa noite, compas. Eu queria começar com uma menção de uma situação de questão, fazendo uma homenagem a um grande amigo que morreu faz pouco, o Jaime Cardoso, que muitos de vocês, se não todos, conhecem, que saiu nos 70 com a gente, foi meu companheiro da AP no começo dos anos 60, quando ele estava no movimento secundarista. Eu estava em 68, até 68, eu estava na diretório da Química, e depois ele saiu, foi para a VAR, foi para outros caminhos, e a gente, a vida inteira, fomos grandes amigos, estivemos presos juntos na Ilha das Flores, e eu costumo dizer que quando você fica preso 1 ano e meio com uma pessoa, ou você odeia essa pessoa para o resto da vida, ou você a ama para o resto da vida. Foi a segunda hipótese, nós ficamos grandes irmãos. E, infelizmente, ele partiu, e eu, enfim, deixo aqui, lamento muito que ele não esteja aqui para conversar sobre esse assunto e muitos outros. De costumava se encontrar uma vez por semana para tomar vinho e discutir política, entende, assim, o tempo todo, literatura também, né, porque ele é um grande poeta, entende? Eles ainda vão ver os escritos dele, que são realmente muito bons. Agora, entrando no nosso tema diretamente, escrever esse negócio foi um negócio assim, meio de impulso, porque quando começou a onda do movimento de Vartilha, que foi um movimento extremamente importante, mobilizou uma quantidade enorme de gente, centenas de pessoas, foi muito até inesperado. Quando começou, éramos 10 pessoas, mais ou menos, e de repente o negócio foi pululando, e foi gente se reencontrando, e chegou um momento que, quando se diz assim, afinal de contas, quem é que vai para o Chile para fazer o ato lá diretamente, de rememoração daquela situação? E eu me dei conta de duas coisas. Primeiro, não tinha muitas condições de ir, mas tinha um outro aspecto que, para mim, ficou um pouco singular. Me dei conta que eu conhecia muito pouca gente ali. Eu tinha grandes amigos nesse grupo, mas era uma minoria. A maior parte das pessoas, quer dizer, aqui lá do Chile, eu não tive muito contato. E foi o que eu expliquei no primeiro texto que eu escrevi. Eu disse assim, olha, infelizmente eu não vou,
dor no coração, não vou, porque eu, na verdade, comecei a ler aquelas mensagens todas, centenas de mensagens que chegavam dia a dia no zap do Vivachili, as pessoas se reencontrando, rememorando coisas, contando histórias e análises, enfim, foi uma coisa extremamente rica, que me deu uma percepção do seguinte: a minha vivência no Chile foi muito diferente disso aí, muito mais pobre. As pessoas a grande maioria das pessoas, inclusive muitas que estão aqui entre nós, foram para o Chile, viveram no Chile, se integraram no Chile, trabalharam, estudaram, militaram, enfim, casaram, descasaram, enfim, tiveram filhos. Então, toda uma vida muito rica que se estabeleceu ali, com um caráter. Vários grupos se organizaram, não era um grupo único, eram mais de 300, 400 pessoas que estavam por lá, eram vários grupos e subgrupos, até porque nem todo mundo estava em Santiago, mas aquilo ali tinha uma correias de transmissão que davam uma identidade a esse grupo que era muito forte. E eu, na verdade, eu vivi muito pouco no Chile. Eu cheguei no Chile no dia que a gente chegou, Samuca, dia 14? Acho que foi dia 14, né, de janeiro de 71, eu, antes do fim de fevereiro, já estava na Europa. Com uma missão que me foi dada pela minha organização, pela Ação Popular, mas também pelo grupo dos 70, a coordenação dos 70. Eu disse: olha, você tem que ir lá, aproveita que você tem um passaporte que entra em qualquer lugar, que é o passaporte suíço, e falava inglês, falava francês precariamente. Meti enorme quantidade de gafes nas minhas primeiras palestras pelo mundo afora denunciando a ditadura, mas depois rapidamente fui pegando. E com isso criou-se, né, ajudei a criar um movimento de solidariedade com o povo brasileiro e de denúncia da ditadura militar, particularmente centrando na questão de violência, da tortura e a questão do assassinato dos nossos companheiros e companheiras na prisão. E voltei ao Chile algumas vezes, mais para reuniões da PEN em 72, mas, de repente, aquele negócio, apesar de eu estar num mundo meio fechado de um debate interno partidário, em 73, o universo do Chile nos alcançou. Do nada, a gente estava no meio do tancaço, da tentativa de golpe. E você ficar discutindo os assuntos internos da PEN no meio de uma tentativa de golpe no Chile me pareceu um absurdo. E, de fato, a gente jogou aquilo para o alto e fomos participar do que estava rolando. Eu me lembro quando o Allende fez uma convocação absolutamente espetacular naquele momento pela rádio, em que ele dizia: venha na moneda com lo que tengan. Com lo que tengan, não sei, que pode ser pedra, pau, pistola, molotov, o que for. E um monte de gente foi, e eu fui. Para a moneda, mãos abanando, não tinha nada. No máximo, teria que catar uma pedrinha na rua, se você tivesse que jogar naqueles tanques que estavam tentando tomar o Palácio da Moneda. Enfim, não foi necessário isso tudo, porém, aquilo me deu uma sacudida. O Chile está na beira de uma guerra civil, né? A perspectiva de um golpe estava mais do que clara, que não fazia muito sentido, quer dizer, eu continuar fazendo as denúncias da ditadura militar pelo mundo afora, quando você tinha no universo do Chile, ali, daquele espaço político-social, talvez um foco do processo revolucionário da América Latina, o mais importante que existia naquele momento. Então, acho que era mais importante estar ali, quer dizer, participar da minha contribuição, por menor que fosse, do que fazer o que eu já vinha fazendo. Isso aí foi o que eu procurei fazer. Voltei à Europa logo depois do tancaço, entregar todos os meus contatos e tarefas do partido, e voltei para o Chile com um timing tão ruim que eu cheguei 10 dias antes do golpe. Quer dizer, aí as condições já tinham se modificado muito desde o tancaço, e a minha primeira análise, inclusive, foi dizer: não vai dar. Quer dizer, isso aqui é um jogo que está perdido, agora a gente vai ter que salvar os móveis, no caso, salvar a nossa militância. Eu, inclusive, discuti muito com a base da PEN do Chile, que estava rachada, tinha os antigos e os novos, que estavam divididos lá, os antigos Serra, Betinho, a Isa Guerra, enfim, o Ayrton Fausto, enfim, outros, que nem pensar na ideia de sair do Chile. Não, o Allende vai dar conta disso, ele vai resolver, ele vai esvaziar o golpe politicamente. Eu disse assim: não vejo como, com a direita extremada que tinha no Chile, que era um negócio impressionante. Quem lia literatura
né, os jornais da direita, pô, entende? Os pronunciamentos e os gestos, as atitudes, inclusive as manifestações das mulheres, dos oficiais, da alta-oficialidade, pô, na porta da residência do Allende, era uma coisa sinistra, pô, entendeu? Assim, a gana, pô, entendeu? Que eles tinham era uma coisa chocante naquela altura. E, inclusive, nos últimos dias, a direita pichou Santiago de ponta a ponta. Não sei se você se lembra, Samuca, em que eles picharam em grandes letras, assim, Jacarta. Jacarta era a ameaça que eles estavam fazendo para todo mundo, que era assim, nós vamos dar um golpe que nem na Indonésia, de 65, quando foram mortas 500 mil pessoas. Essa era a promessa da direita naquele momento. Ou seja, era brutalidade estabelecida como princípio. Então, a ideia convenci o pessoal mais novo, Ricardo Azevedo e outros militantes mais novos da PES, vamos para a Argentina. Entende? Porque aqui nós vamos ser um pedaço muito frágil num turbilhão que vai passar por cima de todo mundo. Então, eu já estava com passagem marcada no dia 12 de setembro, dia seguinte do golpe, para ir para a Argentina. E o golpe nos pegou, entende? Na verdade, de calça curta ali naquele negócio. E ainda fui para a Moneda, na manhã da tentativa do golpe, eu, Luiz Travasso, para tentar. Está escrito tudo lá, não vou continuar repetindo essa história. Mas, enfim, eu queria recolher uma coisa que, de fato, é talvez o mais significativo da minha vivência no Chile, foi esse período pós-golpe. E eu tive, muito depois, uma experiência muito mais profunda do ponto de vista de conhecer o Chile, um outro Chile. O Chile que foi o resultado dos anos de golpe de ditadura. Depois eu voltei ao Chile em 85, ainda era a ditadura do Pinochet e ainda estava em toque de recolher. 12 anos depois do golpe, continuava funcionando o toque de recolher em todo o país, né, de meia-noite às 5 da manhã. E eu fui lá para uma questão de trabalho, de uma organização não governamental que trabalhava na agricultura ecológica, que fazia um trabalho com os agricultores, e eu fui lá para conhecer o trabalho deles, entende? Começar um intercâmbio. Daí para frente eu fui várias vezes, rodei praticamente o Chile inteiro, sobretudo zonas rurais. E tem uma coisa que me marcou muito, é que por menos que eu tivesse conhecido no Chile antes, eu fui em alguns lugares, fui a Temuco, sobretudo, em 71, logo que a gente chegou, e conheci experiências de assentamentos de camponeses, de movimentos de reforma agrária, de associações, de sindicatos, enfim. E era uma pujança, uma dinâmica impressionante daqueles movimentos rurais, que foi o que eu vi mais de perto. Quando eu voltei, depois, os caras tinham conseguido passar um rodo, literalmente, você tinha um povo totalmente desorganizado. Tanto é que o trabalho que essa ONG, que era a nossa parceira lá no Chile, eles trabalhavam, a gente um debate que eu dizia, a metodologia de vocês, para nós, não faz sentido nenhum, porque vocês trabalham agricultor por agricultor, quer dizer, uma assessoria individual. Nós trabalhamos com coletivos, a gente trabalha com movimentos, trabalha com a MST, com, enfim, o FETRAF, outros movimentos das associações, SEBs, etc., etc., Pastoral da Terra, trabalhando com grupos de gente. Eu quero dizer, aqui não tem mais isso não, pô, entendeu? Os caras passaram o rodo, mas passaram o rodo mesmo, porque não tem a menor possibilidade da gente fazer isso. Se a gente tentar fazer reuniões de grupo aqui, está todo mundo preso, em 3 tempos. Isso foi um dos grandes choques que eu tive. Eles conseguiram massacrar um dos grandes processos organizativos de base que eu jamais ouvi falar. É uma coisa realmente impressionante que tinha no pré-golpe no Chile. E eu me lembro que acho que foi o primeiro bando, né? O bando era os pronunciamentos militares que faziam todos os dias nas televisões, os últimos decretos e ordens. Tem que... Regina, desliga o seu telefone. Pronto, consegui. Não, tá... Desliga. Pronto. Aí o que eu estava vendo, cara, mas agora me perdi. Impossibilidade de trabalho coletivo. Isso. Então, nesses primeiros, acho que foi no primeiro decreto lá, que eles leram na televisão, em que eles anunciavam o seguinte:
esqueçam formas de organização. Se você está num clube de bicicleta, esquece o clube de bicicleta, que não vai ser possível. Ninguém pode mais se reunir em organização nenhuma. E com isso, eles fecharam sindicatos, associações, tudo. Foi assim, um achatamento, de que no Brasil teve repressão em cima dos movimentos de base, no campo, nas cidades, nas universidades. Então, não chegou nem perto do nível de brutalidade que foi a repressão chilena. Bom, enfim, essa foi digamos assim, as constatações que eu tinha feito no choque, e tem uma experiência interessante, muito rica, não sei se vocês já leram, de uma economista canadense, que escreveu, que desenvolveu uma teoria que chama-se o sistema do choque, e que o modelo do choque era um modelo que os Chicago Boys desenvolveram, que é o seguinte: você tem que aproveitar momentos de comoção e de profundos abalos sociais para passar as reformas liberais de maneira profunda dentro de uma sociedade. E o modelo dele é no Chile, onde o nosso ex-ministro da Fazenda aqui, ou da Economia, que foi um dos auxiliares lá do governo do Pinochet. Bom, então essa é uma situação que realmente foi exemplar, digamos assim, aqui. Agora, ao começar a escrever, também me perguntei, afinal de contas, qual é o ângulo que eu vou escolher aqui? Eu vou analisar questões de fundo, por que deu golpe, por que não deu golpe, por que apesar de você ter tido 4 dias antes do golpe, tinha 1 milhão de pessoas nas praças, nas ruas, em Santiago, veio o golpe, e onde é que estava esse 1 milhão? Quer dizer, por que não houve uma reação maior? Toda uma série de perguntas. Eu cheguei assim, olha, sobre essas coisas, eu não sou particularmente tão bom analista, nem tão bem informado. Tem muitas outras pessoas que já escreveram sobre isso, debatem com diferentes ângulos, diferentes pontos de vista, com muito mais rigor e muito mais pertinência. Então, te teria a dizer o seguinte: o que eu vi? É mais um relato, do que realmente uma grande análise. Então, contar uma história da qual eu participei, que eu pude pessoalmente tomar parte, e contar essas histórias que são, digamos assim, são vivências diretas, um testemunho mais do que outra coisa. E isso foi a escolha que eu segui, fui contando em diferentes etapas, inclusive com um problema como eu estava fazendo isso meio no tapa, eu não tive lá muito tempo para fazer um bom ordenamento das coisas. O que me vinha à cabeça, eu ia botando, e às vezes os timings estavam meio trocados, coisas que não aconteceram naquela ordem exatamente como eu coloquei. Mas eu acho que isso não importa muito. Eu acho que o que importava mais era transmitir, quer dizer, eu acho que o sentimento do que estava acontecendo, assim, a sensação permanente de tensão. Quer dizer, eu me lembro que eu vivia aquele tempo inteiro com as tripas doendo, porque era o medo é uma coisa muito forte, você sentir. E eu tinha plena consciência de que, assim, se me pegam aqui, eu estou frito. Eu estou frito, eu vou ser embrulhado para presente e mandado para o Brasil. E aí não escaparia de um triste fim. Então, eu armei uma série de esquemas de... Boa, Marisa, é isso mesmo, Doutrina do Choque, da Naomi Klein, que é o livro que eu mencionei antes. Mas então eu tomei uma série de precauções para me defender da melhor maneira possível, disfarçar aquilo que eu estava fazendo, e isso até um certo ponto funcionou, até o momento em que eu recebi 2 mensagens diferentes, lá para o 38º dia que eu fiquei lá, eu recebi 2 mensagens diferentes. Uma pelo representante da Cruz Vermelha, que conseguia visitar os presídios e entrou em contato fez o levantamento dos presos brasileiros no Estado Nacional, no Estado de Chile. Eu trocava informações com ele o tempo todo. Olha, procura pelo fulano, que desapareceu, o ciclano. Eu recebi informações, passava para ele todo santo dia. A gente se encontrava às 5 horas da tarde, toque regular às 6. Às 5 horas a gente se encontrava no Hotel Carreira, que era o Sheraton de Santiago.
e trocava a lista de coisas, respostas, perguntas, aí eu saía voado dali para chegar em 2 quilômetros depois, eu virei maratonista. 2 quilômetros correndo até chegar nas Torres São Borja, que era onde eu estava, frequentemente estava hospedado nesses últimos momentos. E como disse o Samuel, o nível de brutalidade ficou tão corriqueiro o Ponte de Santiago que os soldadinhos abriam fogo sem, inclusive, nenhum critério maior. Quer dizer, eles atiravam. Eu vi uma fila de pão fuzilada, entende? Num subúrbio, numa manhã. Quem estava junto com quem era, entende? Agora estou esquecendo quem estava lá. E outras situações do mesmo tipo, molecada pichando o muro, os caras mandando bala de metralhadora .50 em cima, entendeu? Isso da rua, entendeu? Era um troço visível. E a gente chegando, um dia eu cheguei, me atrasei, toque de recolher começou às 6 horas, e eu estava ainda a 200 metros, eu tinha que atravessar uma última rua antes de chegar nas Torres. E tinha uma metralhadora postada no quarteirão seguinte. E o cara aqui tentava atravessar a rua. Passantes comuns, que era o meu caso e de vários outros, estavam mandando bala. Então, por sorte, não foi o meu caso, porque ali era o seguinte: eu fiz serviço militar, eu sei o que isso significa. Um tiro daqueles arranca um pedaço de você, entende? Te joga longe. Entende? Se bater no braço, arranca o braço e você voa. Se bater na cabeça, tira a cabeça. Então, é um negócio, possalidade. Então, os caras tiravam. Você saía passado ali. Ou seja, o medo fazia parte do cotidiano. É uma tensão muito, muito constante. E essa mensagem do sujeito da Cruz Vermelha, do penúltimo dia que eu passei lá, ele chegou para mim e disse: olha, o pessoal que está lá no estádio, os brasileiros, mandaram um recado para você, que o comandante Mike da Marinha, né, do CENIMAR, está circulando pelos presos brasileiros com a sua foto. Ele está atrás de você. Eu pensei, que diabo, porra, já tem essa importância toda para esse cara sair, se bater do Brasil para Santiago com a minha foto para me cartar, pô, não faz sentido. Mas o fato é que o aviso da ameaça estava dado. E, por outro lado, eu recebi um recado do embaixador suíço. Eu estava usando o meu passaporte suíço e um documento que eu fiz lá, mandei fazer lá na embaixada, para me passar por funcionário da embaixada. E o embaixador recebeu uma reclamação da junta. Disse: olha, tem um funcionário de vocês que está aí botando gente nas embaixadas, não sei o que e tal. Você não está fazendo isso não, né? Eu digo: não, imagina, de jeito nenhum. Mas aí eu cheguei: o recado está dado, minha cobertura está descoberta. Peguei um voo para Buenos Aires e encerrei a minha passagem pelo Chile. E uma coisa que eu acho que é talvez lembrar como importante é o seguinte: tem mitos e tem a realidade, né? O Gabeira começou o mito desse movimento de resgate de companheiros no Chile quando ele escreveu O Que é Isso, Companheiro. Ele foi uma das primeiras pessoas que eu ajudei a entrar na Embaixada Argentina. E ele escreve assim: o Jean colocou mais de 1.000 pessoas nas embaixadas. Que diabos? Eu tenho a impressão que nós brasileiros temos uma certa tendência assim, a exagerar muitos números. Eu me lembro que lá em Paris, na época da campanha da anistia, lá no final, você diz assim: tem 10.000 brasileiros exilados. Eu disse: assim, onde é que estão esses caras, pô? Onde diabos está essa gente toda? Aí eu discutia lá no comitê em Paris, acho que é isso não, pô. Eu cheguei assim: então vamos fazer uma conta. Olha o lugar onde mais tem exilado brasileiro. É na França? É na França, de fato. Assim. Bom, dos 10.000 que vocês dizem que tem, quantos estão na França? Uns 3.000. Onde é que eles estão? Porque a maior manifestação que nós tínhamos conseguido fazer em Paris teve 400 pessoas. E dessas 400, uns 100 eram estudantes que estavam lá com vida normal e participaram da manifestação. Não tinha nem... Depois eu consegui, no final, no apagar das luzes, eu consegui um contato com a responsável no governo francês pelo exílio brasileiro e perguntei com ela queima-roupa. Afinal de contas, quantos brasileiros tem aqui exilados registrados? Pessoal.
em off, porque eu não posso dar essa informação, tem 327, inclusive uma criança que nasceu faz uma semana. Acho que era a filha do List, naquela altura. Eu cheguei só, 327, pô, eles não tinha 3 mil, pô, então não tinha 10 mil exilados naquela altura toda. Se tinha 1.000 exilados no mundo inteiro, já seria muito. Eu acho que não tinha. E aí, Santiago, você tinha, certamente, estava muito longe de ter essa quantidade de gente. E o Gabeira dizia assim, botou 1.000 pessoas, eu pensei assim, pô, eu passei 25 dias pós-golpe lá, 28 dias pós-golpe, no Chile. 1.000 pessoas, se você dividir por dia, pô, você está botar 40, 50 pessoas por dia dentro das embaixadas, ia fazer fila. Pô. Evidentemente que era irreal esse negócio, não tinha nenhuma embaixada que coubesse essa gente toda, inclusive. E eram poucas que estavam recebendo gente. Então, de fato, isso é um baita do exagero. Eu não sei, realmente eu perdi completamente a conta. Eu podia ficar uma tentativa de recapitular, mas muita gente, eu recapitulo com facilidade aqueles casos que foram mais dramáticos, as entradas nas embaixadas. Um bando de gente que depois vem falar comigo no exílio, disse, pô, companheiro, tal, eu queria te agradecer. Eu não lembrava de ter posto aquela pessoa na embaixada nenhuma, não saiu da minha cabeça completamente. Eu acredito que estava mais para 30, 40 pessoas do que para, evidentemente, para as 1.000. Mas foi um movimento importante, e mais, tem que reconhecer uma série de outras coisas que não pode... Eu não fiz isso sozinho, foi importante uma série de pessoas que ajudaram, até por uma razão singela, eu não sei dirigir. Para você pegar gente de carro e tirar de um lugar e levar para o outro, eu não podia pegar um táxi, vou lá levar as pessoas. Então sempre tinha alguém, em geral, era um companheiro, Márcia Savagé foi a primeira que ficou dando uma força enorme, até o momento que eu cheguei para ele, olha, Márcia, entra na embaixada, porque você não tem a cobertura que eu tenho. Entendeu? Você não tem passaporte nenhum, quer dizer, entendeu? Se é bomba estourar do teu lado, você está ferrada. Ele entra na porra da embaixada agora. Entendeu? Ele entrou. Depois a Nete Goldberg, outras pessoas, tipo a Suíça, que era uma figuraça, que trabalhava, essa de fato trabalhava na Embaixada da Bélgica, e que fez um trabalhão espetacular, e que continuou lá, não tem ainda. Depois acho que ela foi até inclusive expulsa. Enfim, uma série de outras pessoas que acabaram criando um certo circuito de apoio. A maioria eram pessoas que trabalhavam nas organizações multilaterais que estavam estabelecidas em Santiago, na CEPAL, na Organização Mundial da Organização Pan-Americana de Saúde, tinha uns 4 ou 5 organizações internacionais que funcionavam em Santiago, a FAO, e pessoas que estavam nessa situação que deram enorme ajuda. E de todo tipo, suecos, chilenos, dinamarqueses, brasileiros, com vida legal, se arriscaram nesse processo, de modo que eu tenho que compartilhar, quer dizer, entender esse trabalho com essa gente toda que é completamente, digamos assim, desconhecida, incógnita, até porque eu, inclusive, esqueci os nomes dessas pessoas, a maioria deles. Então, mais ou menos é isso aí que eu queria colocar, levantar dois pontos que eu acho que são, para mim, sempre foram questões importantes, assim, que foi muito trabalhado pelo pessoal do Viva Chile antes e lá, que é a participação da ditadura militar brasileira no golpe chileno, que foi antes, durante e depois, quando eles participaram do processo em toda a ponta, inclusive com instruções na fase de repressão, interrogatório, não sei o quê, eles eram mestres da tortura em Santiago. E, enfim, tiveram todo um peso muito grande. Tem uma coisa que é uma dúvida que sempre me ficou. Por que os brasileiros que foram presos em Santiago depois do golpe, sobretudo o pessoal dos 70, não foram mandados para o Brasil? Isso era o que eu achava que ia acontecer comigo e o que eu temia que fosse acontecer com o Jaimão, por exemplo, que foi preso em Santiago. Não foi o único brasileiro que foi preso. Dos 70, o capitão, como é que era o nome dele? Eu esqueci o nome, que morreu, inclusive, foi um dos que morreu no Estado Nacional. Tinha um outro, dos 70.
E não aconteceu, quer dizer, eles não foram mandados para o Brasil. E a razão, eu desconfio que a razão maior disso aí é que houve uma mobilização, os milicos chilenos fizeram tantas violências, tantas brutalidades, tantas barbaridades, logo naqueles primeiros 2 semanas, que eles passavam golpe para todos os lados. Entre outros, eles mataram 2 freiras suíças e 2 freiras francesas e um padre suíço. Isso aí um auê na Europa, uma reação muito forte. Eles começaram a pisar em ovos em relação a esse tipo de coisa. Mandar a gente para o Brasil ia ter repercussão. Os caras já tinham sido identificados pela Cruz Vermelha, já tinham recebido, inclusive, pacotes para eles, dirigidos a eles na cadeia. Então, ou seja, tinha uma certa, digamos assim, formalização do fato que eles estavam sob custódia nas mãos dos militares. Pode ser essa a razão, não sei te dizer. Mas fica essa grande interrogação. O que foi que levou os chilenos a não entregarem os presos brasileiros de volta para o Brasil, em particular dos 70? E eu acho que eu já passei o meu tempo aqui longe, a Cecília ainda não fez nenhum auê, mas eu vou parar por aqui mesmo e vamos bater bola. Não fiz porque estava tranquilo. Vocês verem, né? O Jean-Marc tem a vantagem de, além de saber escrever bem para caramba e contar a história por escrito, também consegue contar a história falando. Então, fica bastante divertido. Eu vou abrir para quem quiser se manifestar. Já vi que o William levantou a mão. Eu peço para quem quiser falar, levantar a mão ou se inscrever lá no chat, e aí a gente abre o debate, tá bom? William, a palavra está com você. Bom, primeiro agradecer, é uma delícia ouvir o Jean, né? Todos vocês estão aqui se deliciando e eu também. Mas não é bem uma pergunta. Você, Jean, não me levou para a Embaixada do Panamá, mas eu fui para a Embaixada do Panamá porque alguém que eu não me lembro me disse o seguinte: Jean-Marc avisando, informando que a Embaixada do Panamá está recebendo gente. Eu nunca pude lhe agradecer, quero aqui agradecer publicamente essa informação. E é só isso aqui, quero ouvi-lo, porque é muito gostoso ouvir você e obrigado. Foi isso. Já? William, eu fico aqui feliz de estar falando com você aqui, para entender, não fazendo um obituário. Entendeu? Que a situação lá, volta e meia, tinha esses casos, de gente que... E tinha, de fato, uma certa maluquice, porque a informação circulava, mas o golpe segregou muito as pessoas. Imediatamente houve uma ruptura de comunicação muito grande, muita gente se informou. Foi o caso do Luizão Sanches, que se trancou dentro de casa, apagou as luzes e fingiu que tinha ido embora, para ver se esqueciam dele. E eu fui procurar ele lá, porque o irmão dele, que era um cara que eu tinha contato, volta e meia, ele me ajudava também em transportar gente, o Sérgio Sanches e a Regina, a mulher dele. E aí eu disse: mas cadê o Luizão? Chegou e disse: pois é, eu não sei, o Luizão não deu sinal de vida. Aí nós fomos bater na casa dele. Ele morava num bairro daqueles pesados, acho que era Las Condes, bairro de direita. Um lugar, uma casa com jardim e tal, casas escuras. Né? Fui lá sozinho, deixei o carro com o Sérgio um pouco mais longe, circulei, dei a volta, bati na porta, bati na janela. Silêncio total, até que eu ouvi um barulho dentro. Eu comecei a falar: Luizão! Aí eu ouço o cara dizer assim: cala a boca, seu merda! Um susto. Eu disse: porra, cara. Aí ele abriu a porta, ele estava de 4 no chão, abriu a porta, disse: entra rápido, e se abaixa. Eu disse: pô, o que você está fazendo, cara? Ele falou assim: não, os vizinhos não podem saber que tem alguém aqui. Eu digo: vai ser muito pior.
A hora que eles estiverem convencidos que não tem ninguém, eles entram aqui para te assaltar, para roubar a casa inteira, como eles fizeram com todo mundo. A casa do Serra, várias outras pessoas do Weiner, eles, vizinhos entraram e limparam as casas dos comunistas. Aí, puxa, eu disse, o que eu vou fazer? Eu disse assim, vamos embora lá para a casa do Sérgio Sanches, que era um apartamento lá perto das torres do Tajamar, e amanhã tu vai na Embaixada da Argentina. Então, você tinha esses casos. Assim, de outro dia eu encontrei um outro cara, lembro era um mineiro que era da VPR, que eu esqueci o nome dele, era Ricardo, não. Era um cara que eu encontrei passeando domingo num parque, Thiago, 2 semanas depois do golpe, com a mulher e o filhinho. Eu disse, cara, o que você está fazendo aqui? Pô, deixa eu estou passeando, ué. Sim, passeando. O mundo está caindo à sua volta e você está passeando, pô. As coisas, não, olha, cara, é o seguinte, eu não estou fazendo nada de errado, eu estou aqui trabalhando, ele era operário, ele era mecânico, disse assim, pô, eu estou aqui no trabalho de mecânico, eu não vou me meter em política, não estou me metendo em política, entende? Então, eu já pensei de fugir. Então, eu vou ficar... Você pirou, bicho. Entendeu? Até você explicar que focinho de porco na tomada, pô, entende? Que você é um 70 arrependido que agora resolveu ficar sem fazer política, você já está ferrado, pô. Então, quando ela tem que botar a mão em você, você vai para o Estado Nacional, vai para o Estado de Chile. Vai Marco Antônio, Jean-Marc? Marco Antônio? Não era o Marco Antônio, era o outro cara, agora eu esqueci o nome dele. Aí o Marco Antônio eu lembro bem, o comprido. Aí ele ficou meio espantado, acho que disse, cara, vambora. Acabou que no dia seguinte eu consegui convencer o cara, ele entrou na Embaixada do Panamá. E tinha, enfim, essa coisa assim que outros foram entrando no circuito, e esses circuitos acabaram começando a se azeitar um pouquinho. Mas eu acho que quem conseguiu fazer isso melhor foram os próprios chilenos, que eles começaram a se rearticular em grupos de pessoas, de relações, e que, quando eles criaram uma rede que teve um momento espetacular, inclusive, com a Embaixada Suíça, e que a gente conseguiu fazer com que a embaixatriz abrisse a porta da embaixada minutos antes do toque de recolher, e entraram 100 e tantas pessoas dentro da residência embaixadora. Uma tacada só. Foi um dos meus. Isso foi essa menina que trabalhava na embaixada da Bélgica, que organizou isso. Quase todos eles chilenos, uma articulação de chilenos que tinha nesse treco. Bom, parando por aqui. Leda, abre seu microfone e fala com a gente. Leda? Pronto, abri, tá? Eu queria colocar um pouquinho algumas coisas que aconteceram naquele período. Porque eu cheguei no Chile em 69, tá? E eu tinha emprego, eu e meu marido tínhamos empregos, documentos legais, claro que embaixada, nada, né? Eu cheguei a fazer a carteira de identidade e tirar o passaporte do meu filho, que nasceu lá, tá? Para minha mãe vir buscar, porque eu sabia que vinha o golpe. Não deu tempo. Então, eu fui presa no dia 13, tá? Eu fui presa no dia 13, eu joguei um jogo pesado, porque eu não larguei o bebê, disse que só entregava meu bebê para minha mãe. Meu filho fez 5 meses preso. Vejam vocês. E eu e o Bena tivemos que tomar uma decisão, uma escolha de Sofia, que era o seguinte, tudo eu perguntava, preciso perguntar para o meu marido. Eu fiz aquela mulherzinha que todo mundo queria ter e que não existe, né? Sabe aquela mulher submissa, que pergunta para o marido e tal. Mas quem ajudou mesmo, e eu fiquei na minha casa. Eu fiquei na minha casa até o Ensino Marieto chegar, a gente botar lá na Embaixada da Itália, meus vizinhos todos me ajudaram, foram todos em massa para a porta. E depois eu caí na casa de um colega meu que era padre, tá? Que ia sempre me buscar. E foram os padres que eles organizaram a Vicaria da Solidariedade. Então, todo o período, como o Bena estava no estádio, tá? O que a gente foi fazendo? Salvando gente. Tipo o livro da Isabel Allende.
com os padres, e como eu tinha muitos contatos com o pessoal da CEPAL, com o Almino, sabe, com o pessoal que trabalhava nos organismos internacionais, que eu era da primeira, da leva que chegou em 69, eles ajudaram demais a gente a botar a gente em embaixada, e eles criaram um refúgio gigante, que era Padre Hurtado, tá, para as famílias. Foi onde a gente botou a família do Zé Nóbrega, por exemplo. E todas as embaixadas foram abrindo, inclusive a de Honduras. Agora, mais importante, na minha humilde opinião, foi a da Suécia. Porque a da Suécia, olha o que ela fez. Eles tinham aquele embaixador muito especial, que arriscou a vida, que fez muita coisa, e ele ficou a cargo da Embaixada de Cuba, sabe? No momento que a Embaixada e o Consulado de Cuba estavam sendo bombardeados. Ele foi lá e botou a bandeira da Suécia. A pessoa que ficou a cargo desse lugar era um amigo nosso geólogo. Eu vivia indo lá. E eu passava lá, ia numa embaixada, ia na outra, ia na da Itália. Dava para andar. Aí eu tive um amigo que foi morto pela caravana da morte. Eu precisava salvar a mulher dele em Santiago. Então, eu marquei um ponto com o cônsul da Dinamarca, que me disse que aquilo lá parecia o nazismo, que ele tinha participado da resistência. Expliquei o caso, dei o endereço, e ele foi com o embaixador da Alemanha Federal recolher essas pessoas na casa delas. Então, o corpo diplomático, a Cruz Vermelha, a Acnur, todo mundo ajudou. E uma coisa muito importante é o povo chileno. Na porta do estádio havia uma multidão. Eu ia sempre na porta porque você pegava bilhetinho, eu conseguia me comunicar com o Bena. Eles levavam e traziam bilhetes. E o Bena me avisa que a polícia brasileira estava no estádio. Tá? E ele estava passado numa lista de justiça militar, que eu descubro que nunca houve, pelo seguinte: só existia para o Brasil. E aí eu avisei, e aí me levaram na Cúria, para o Cardeal. Aí eu virei, como é que eu falo, amuleto, tá? Uma espécie de amuleto de denúncia, porque eu era menininha, com o bebê no colo. E a gente começou a denunciar tudo isso. E houve uma coisa muito importante dentro do estádio, que foi o Washington, sabe, o pai do Juca, que disse, o Bena tinha me contado e eu tirei essa história limpa. O Bena, eles disseram, quando estavam lá os brasileiros, eles começaram a dizer para os militares chilenos que eles eram prisioneiros do Chile e não do Brasil. Tá? E quase que botam. E os que eles tiraram primeiro e botaram em Crescente Rássores, sabe, que foi aquele convento com bandeira da Suíça, não sei se vocês lembram dessa parte da história, os que ficaram lá dentro eram aqueles que eram reconhecidos como os mais perigosos dos brasileiros, os que estavam nas listas, que não eram chilenos, eram brasileiros. E quase que botam a gente num avião, que era um avião que descia no Rio, que era para tirar a gente de lá. Mas a gente perguntou, que a gente que estava na outra fila, a gente perguntou para os caras, foi o Milton Baiano, que teve um procedimento, mas a gente perguntou para a tripulação se o avião ia direto para Paris ou não, em Dakar. E não ia descer no Rio. Então, voltam os brasileiros para o refúgio. Então, houve uma série de pequenos incidentes e também nem todos os milicos eram iguais. Parece que esse milico que não permitiu que ficassem lá os militares brasileiros, depois do Aue, que foi feito fora na imprensa internacional, foi morto depois. E muitos outros que esconderam, por exemplo, o Zé Nóbrega estava escondido na casa da irmã de um general da Democracia Cristã, que depois foi morto. E aí foi num carro da ONU que eu ajudei a colocar ele, sabe onde? Na Embaixada de Honduras. Honduras, em que o cônsul dizia o seguinte: olha, no meu país, Deus me livre, a gente vai ter que mandar vocês para qualquer outro lugar. E a escolha que nós tivemos que fazer entre países, tá?
que a gente ia, eu lembro muito bem do momento de escolha, porque a gente tinha aquela mania de América Latina e tal, era França ou Suécia. Eu escolhi Suécia. Nós escolhemos Suécia porque Suíça é bom para quem é rico, França não estava lá uma Brastemp, tá? Apesar, a gente tinha um bebê, era melhor ir para a social-democracia do Lofton. E a gente já conhecia bastante nessa altura da vida, como vocês todos que foram exilados sabem, qual era a situação em diferentes países. Qual era a diferença entre viver num lugar ou no outro. Era só esse pequeno comentário, mas a questão da solidariedade chilena, da solidariedade, toda a solidariedade de todo o corpo diplomático foi enorme. Por isso, quem está vivo, está vivo. É um excelente depoimento, ótimo depoimento, Leda. Até o Zezito comentou, né, que notícia surpreendente, boa, né? Apesar de tanta desgraça, a atuação de alguns setores da Igreja Católica e do corpo diplomático, além da, obviamente, do povo chileno. Muito, muito legal essa. Eu estava um dia na porta do estádio com a mamãe. Minha mãe foi para o Chile, assim como na primeira semana do missão. Tá? Os nossos pais que foram poucos, porque as pessoas tinham medo. Ele chegou no primeiro avião, sabe, aquele primeiro que abriu. E aí eu fiquei com um problema resolvido, o que fazer do bebê. Tá? Porque também eu arrisquei uma coisa que era assim, eu decidi com o Bernardo. Mesmo que matem vocês dois juntos, vocês vão ficar com o bebê, você não larga esse bebê. E eu dizia sempre, só entrego para minha mãe ou para o meu pai, só entrego para minha mãe ou para o meu pai. Acabaram me soltando depois de 3 dias e me devolvendo para casa. Mas vejam vocês essa questão da solidariedade. A gente escondeu gente do GAP, gente do MIR, gente de tudo quanto era coisa, tá? Que chegavam apavorados, a gente pegava as crianças, botava lá. Olha, eu com os padres, a gente fazia qualquer coisa, mas uma coisa muito importante, no meu caso, é que eu falava chileno com um sotaque perfeito. Eu não parecia brasileira, eu parecia chilena. Eu sabia falar chileno classe alta, chileno classe média, chileno classe baixa. Enfim, eu tenho um certo dom para as línguas. Eu pego sotaque. Eu vou para a Amazônia, eu falo com o sotaque da Amazônia. Eu vou para Belém, falo com Belém. Eu vou para sabe, eu vou para Mato Grosso, daqui a pouco eu estou falando Mato Grosso. Sei falar caipira. Tá? Mas a questão da língua é importante. Com certeza. A comunicação. O Jean tem passagens no livro que ele fala dessa questão do idioma, né, Jean? Da dificuldade do... Inclusive que o seu francês, na época, você conta no livro que não era lá o que é hoje, ou depois de tantos anos de exílio na França, e também teve problemas com o espanhol, não? Ou não? Também teve situações, né, de tentar se fingir de... É uma outra história que não tem a ver com o golpe do Chile. Foi uma coisa, uma passagem na Bolívia. Eu quase que dançava na Bolívia porque o cara conseguiu pegar um milico lá, que era um general, que era o... Eu estava viajando como jornalista. Eu paguei a minha ida para a Europa escrevendo para um jornal suíço da Argentina, depois para voltar para a França. E passei pela Bolívia, por terra até o México. E passei pela Bolívia e fui escrevendo artigos sobre economia. Foi um momento em que o Brasil tinha feito um acordo com a Bolívia para a exploração do gás, né, do Chaco, lá, da região do Chaco. Aí eu fui entrevistar o cara que era o presidente da coisa, eu não sabia quem era, entrevistar uma autoridade qualquer lá da Petrobras boliviana, era o Yacimento Petrolíferos Fiscales de Bolívia. Aí, quando eu vi, era um general. E o general era um verdadeiro cão de guarda. E naquela altura eu falava um espanhol muito bom. Com um problema que era o seguinte, eu tinha um sotaque misto de chileno e argentino. Pelo tempo do Chile, o tempo da Argentina, eu falava que estava meio misturado. E eu fiz vários testes. As pessoas me diziam, onde é que eu sou? Eu assim, chileno, argentino. Mas ninguém dizia brasileiro. O desgraçado do milico não pegou, como ele mesmo falou, você tem um arrastezinho de brasileiro no seu espanhol. Aí pediram o meu passaporte.
E, no fim, eu estava praticamente rendido quando ele chegou assim, eu vou telefonar para você é jornalista, você fala português? Eu digo, não, aprendi português antes do espanhol, porque trabalhei como repórter no Brasil e tal, como primeira revista. Aí o cara disse assim, então você conhece o Brasil? Eu digo, conheço. Então, aí o Brasil? Carnaval, milagre econômico, papapi, papá. Se você conhece, você publicou coisa? Publiquei. Então eu vou perguntar para o adido militar brasileiro, que é meu amigo, se ele te conhece. Eu digo, acabou-se. Ele sabe que negócio? Aí eu descobri o seguinte, o medo é uma gota que desce pela sua coluna de suor, quer dizer, gelado, que vai descendo pela sua coluna abaixo. Isso que me pegou. Aí eu tive que ficar com um cara de jogador de pôquer. E, não, tudo bem, pode telefonar. Aí o cara discou na minha frente. A sorte que o cara não estava lá. Aí o cara disse, tá legal. Então você faz o seguinte, eu vou falar com ele mais tarde, entendi você, se ele der uma boa referência positiva, eu te dou entrevista. Você volte aqui às 2 da tarde. Eu saí dali direto para pegar o primeiro transporte para sair de La Paz. E digo, não vou para o aeroporto, que é mais fácil de controlar, e peguei um ônibus para o Peru. Uma empresa que era um monopólio daquele negócio, chamava-se Morales e Moralitos, que era daqueles assim, que era para você morrer dentro daquele treco, porque era para tamanho de boliviano. Né? Minhas pernas não cabiam naquele treco, me entortei todo naquela viagem, cheguei com o pescoço torcido, o joelho torcido, todo quebrado, mas vivo. E escapei pela fronteira do Peru. E foi a única vez que me pegaram, o restinho de sotaque, eu disse assim, você tiene una rastra de brasileño. Desgraçado, tinha estudado na Escola Superior de Guerra no Brasil durante 2 anos. Ele pegava o som da palavra. Enfim, isso não tem nada a ver com o Chile, isso é outra história. Estou aqui perdendo, vocês contando historinha. É bom. Quem teve mais no Chile que da época e quer dar seu depoimento aqui? Vamos, gente. Aqui pode falar, que não tem problema, não. Fala, Samuel. A Mauri? Não, olha, A Mauri levantou a mão. Fala, Mauri. Abre o microfone, Mauri. Abre o microfone, Mauri. Eu entrei e vi que vocês estão aí todos parados esperando alguém para falar. Mas eu acabei de entrar. Eu estava numa reunião bastante importante junto com a Rede Democracia. Nós estávamos discutindo uma articulação a nível nacional em cima dos movimentos. Mas eu queria aqui deixar muito claro o apoio ao lançamento desse livro, desse e-book. Eu acompanhei muito de perto esse e-book, até porque eu tinha a função de publicá-lo dentro do site do Geração 68. E os trabalhos que o Jean-Marc tem feito, tanto no Armadilhas como nesse, são trabalhos extremamente importantes de pensamento, de raciocínio, de avaliação, extremamente importantes para todos nós. A história do Chile me comoveu muito. No momento em que vocês passavam a situação dentro do Chile, eu passava aqui no Brasil. Eu fui preso em 73, acho que foi. Então, eu passava aqui no Brasil. Mas ver a história da recuperação, da luta que vocês tiveram, da luta que o próprio Jean-Marc participou junto com vocês, foi muito revigorante, fortaleceu muito a gente aqui hoje, nós velhos, né? Fortaleceu, mostrando todo esse processo que houve e que nós passamos, ou aqui ou fora, nós passamos por esse processo. E isso precisa ser rememorado, relembrado e ensinado para as novas gerações. Então, eu queria aqui apresentar, então, parabéns ao lançamento e a iniciativa do Geração 68 de lançar esse e-book e de dar todo o meu apoio a todos vocês que estiveram nessa luta, que participaram daquele momento, e um grande abraço no amigo Jean-Marc. É isso. Samuel? olha,
aproveitando a grande divulgação do livro aí do Jean Marc, então eu tenho um capítulo de um livro que eu escrevi já faz tempo, fala sobre o Chile. Mas é mais fácil eu passar são umas 15 páginas, passar lá, publicar lá no Amiga de Amigos, do que eu falar aqui sobre essa experiência, porque aí vai precisar de uns 20 minutos a mais. Mas eu passo essa semana mesmo. Passo lá para o Amigas e aí todos vão poder ler. Tranquilo. Seria legal, talvez o William, porque é o que eu estou enxergando aqui, falar um pouco do grupo que foi ao Chile para os 50 anos do golpe, né, que foi esse grupo que, de uma certa maneira, inspirou o Jean a escrever, porque ele começa o livro dizendo não vou, companhia, eu não vou ao Chile, né? Então, assim, seria legal, o William, porque eu estou te enxergando aqui, então, se você puder, se o Jean permitir, rapidamente, mas abre o seu microfone. O duro é eu falar rapidamente, mas acho que vocês já sabem um pouquinho dessa história. Isso começou, o Ricardo de Azevedo, da P, eu também fui da P. Ricardo me liga um dia de manhã, deve ter ligado para o Samuca também, ligou para o Samuel Weiner, falando o seguinte: puxa vida, 50 anos do golpe do Chile, a gente podia reunir meia dúzia de gente aí, fazer uma faixinha e fazer lá um agradecimento ao povo chileno, né? Ele me ligou isso de manhã, falei com a minha companheira se ela estava a fim de ir para o Chile, ela falou que não poderia ir por conta do trabalho, mas aí liguei para o Ricardo e falei: estou nessa, Ricardo. Aí falou com o Samuca, falou com o Samuel, falou com o Vitório, e a ideia inicial era reunir um grupo, assim, no máximo, a gente acreditava que no máximo 30 pessoas, para ir lá, né, agradecer ao povo chileno, de um lado, né, e celebrar a volta da democracia lá no Chile. Bom, essa iniciativa, ela transbordou em muito o que a gente imaginou que pudesse acontecer no Chile. Primeiro que a comitiva, nessa nossa comitiva não tinham só exilados. Uma parte grande eram de exilados, filhos, crianças, que eram crianças na época, mas que hoje têm 60 anos, 62 anos, mas eram crianças na época, né? Netos e alguns outros brasileiros, como, por exemplo, a Marisa, que está aqui presente, que é uma lutadora das lutas sociais, que decidiu também se incorporar a isso. E aí, Jean-Marc, não é um número fictício, certo? A primeira atividade nossa no Chile foi um jantar, que reuniu todos os brasileiros que haviam se colocado à disposição e foram para o Chile. E nesse jantar tínhamos 145 brasileiros. Um pouquinho menos, porque desses 145 está incluindo o embaixador chileno também. A experiência foi extremamente vitoriosa do ponto de vista político. O Ricardo de Azevedo costuma dizer o seguinte, que ele há 50 anos, como eu, como o Jean-Marc, como vários daqui, estão nessa luta, e essa foi a tarefa que ele cumpriu, que ele conseguiu cumprir uma tarefa exitosa, né? E que os objetivos iniciais foram extremamente superados. Eu não vou ficar falando muito, eu só vou resumir algumas das coisas muito importantes que aconteceram. Acho que talvez a mais importante delas foi o seguinte: o Flávio Dino, nosso ministro da Justiça, num ato numa praça, na Praça Brasil, pediu formalmente desculpas ao povo chileno e ao governo chileno pela participação brasileira no golpe. Ou seja, são raros os casos de países
que oficialmente fazem esse reconhecimento, né? Então, isso é uma vitória, né? Durante a preparação da caravana, alguém deu uma ideia, que era o seguinte: puxa, precisamos colocar uma placa na Embaixada Brasileira que fale da participação do governo brasileiro no golpe. O Ricardo ele usa a seguinte expressão: a junta militar não eram 4 milicos chilenos, eram 5 pessoas, a junta militar, os 4 milicos chilenos e o embaixador brasileiro, porque a participação do Brasil, o Jean já falou isso aqui, né? Foi decisiva. Então, alguém levantou essa proposta: precisamos colocar uma placa na Embaixada Brasileira, e nessa placa precisa constar o nome dos 6 camaradas que morreram lá no Chile nesse período, né? Uma pessoa um pouquinho depois do golpe, outra um pouquinho antes, mas foram 6 brasileiros que morreram lá no Chile. Eu, inclusive, fui pesquisar aqui preço de placa, é um negócio caro, como é que vamos levar essa placa lá para o Chile, toda essa discussão, né? E para poder viabilizar e ter uma graninha, alguém falou, precisamos colocar flores na estátua do Allende, que está quase em frente ao Palácio da Moneda. Para poder fazer uma graninha para cumprir essas atividades, nós fizemos uma camisa, né? E essa camisa, o custo era em torno de 40, a gente vendia essa camiseta em torno de R$80, para pagar as flores, para pagar alguns custos nesse périplo chileno, né? O que acontece é o seguinte: para você colocar uma placa na embaixada, precisa entrar em contato com o Itamaraty, né? Aí é o seguinte, e esse grupo foi agregando gente. Daqui a pouquinho aparece um que conhece alguém da embaixada, etc. Bom, concretamente é o seguinte: o embaixador brasileiro em Santiago, no Chile, ele havia sido nomeado pelo Bolsonaro. Então, nós tínhamos uma enorme preocupação: o que vai acontecer com esse embaixador que foi nomeado pelo Bolsonaro? Para nossa surpresa, o Ministério das Relações Exteriores, junto com a embaixada, eles decidiram bancar também, bancar no sentido seguinte, de participar e apoiar politicamente essa nossa caravana. Então, a Embaixada Brasileira ficou encarregada e conseguiu, num prazo de menos de um mês, de confeccionar essa placa em metal. E, ao invés de uma placa, eles confeccionaram 2 placas. Uma que vai ser colocada na Embaixada Brasileira, que está passando por uma reforma lá em Santiago. É uma embaixada em que há o reconhecimento da participação brasileira no golpe e o nome dos nossos 6 companheiros que morreram, né? Além disso, tem uma praça, lá tem uma avenida que chama Avenida Brasil e tem uma praça que chama Praça Brasil. Na Praça Brasil, a Prefeitura de Santiago colocou uma placa com os mesmos dizeres dessa da embaixada, só que em espanhol, ou seja, para que os próprios chilenos consigam perceber, primeiro, o nosso agradecimento, né? O reconhecimento da participação do Brasil, né? E ficar aquilo como uma memória, né? Uma memória de luta. Outra coisa, a Embaixada Brasileira, ela promoveu outras 2 atividades que nós nem havíamos pensado. A Embaixada Brasileira levou para lá a exposição do Evandro Teixeira, que estava aqui no MS, não sei se continua lá no Rio de Janeiro, mas também estava no Rio de Janeiro. A embaixada promoveu a exposição do Evandro. Mais do que isso, a embaixada promoveu a divulgação e a confecção do livro que denuncia a participação brasileira, me fugiu agora o nome do autor, e houve o lançamento desse livro, que é um estudo, né, sobre a participação brasileira no golpe, e foi feito o lançamento do livro lá no Chile. Quando teve essa inauguração da exposição do Evandro Teixeira, ela foi feita no Museu da Memória e dos Direitos Humanos, né? E estava lá o Flávio Dino. Você imagina, a gente achando que íamos em 30 para lá,
e na nossa caravana tinham 2 ministros, o Flávio Dino e o Silvio Almeida. E aí as pessoas, quando passavam perto do Flávio Dino, especial, por exemplo, o Adriano Diogo, puxa, Flávio, você está vendo esse museu que tem aqui? No Brasil, nós não temos um museu de memória e de direitos humanos. Outro que passava perto dele cutucava. Está vendo, Flávio? Ó, um museu e no Brasil a gente não tem. Para nossa surpresa, não sei se foi voo próprio dele, o Flávio Dino, num determinado momento que ele está fazendo a inauguração da exposição, na fala dele, ele fala o seguinte: Silvio Almeida, você está encarregado de construir no Brasil um museu de memória dos direitos humanos. Puxa vida, isso aí é um negócio que extrapolou em muito o que a gente imaginava, né? E mais que isso, e chegou para o Flávio Dino e falou o seguinte: para você construir um museu, precisa de capital. Capital quem vai fornecer é o Ministério da Justiça. Eu vou concluir aqui a minha intervenção, porque tem outras pessoas que podem... O próprio Samuel pode falar um pouquinho sobre o que foi aquela experiência. Teve uma outra, só mais uma questão que foi muito importante, que foi para poder viabilizar essa caravana, nós criamos uma lista no WhatsApp. E o que aconteceu nessa lista é uma coisa que não dá nem para contar. Porque... William, só um minuto. O ministro da Justiça, Flávio Dino, agora é ministro do STF, foi votado no plenário do Senado, 47 votos. Opa, ótimo. Bom, voltando para a nossa lista... Conclua, por favor, tem 2 perguntas no chat para fazer. Eu vou encerrar já. Nessa lista de WhatsApp, as pessoas que tinham vivido no Chile e que, com o golpe, se dispersaram pelo mundo, voltaram a se reencontrar, né? E as histórias que foram contadas nessas listas de Zap, eu não vou fazer referência aqui a elas, mas foi uma coisa que emocionou todo mundo. O Ricardo tem uma frase que é o seguinte: as pessoas que foram para essa caravana no Chile voltaram outras pessoas. A gente conseguiu fazer, é a minha primeira experiência, um movimento de esquerda que conseguiu ficar unido praticamente do começo ao fim. Nossa esquerda tem essa tradição de se degladiar, não foi o que aconteceu. Desculpa pelo tempo aqui falando, tem muito mais coisa para falar, mas isso acho que não, nada. Muito obrigada, William, muito obrigada mesmo, eu achei importante falar isso. A Marisa quer falar, gente, a Glauci. Oi? Marisa e Glauci se ofereceram para falar, levantaram a mão. Eu não vi. Castelani. Eu posso falar rapidinho, só o William sugeriu que eu falasse sobre o Viva Chile, então eu só vou colocar aqui as coisas que não foram colocadas para a gente não tomar muito tempo, né? Alguns frutos que o Viva Chile está produzindo mesmo depois da viagem. As meninas e meninas que eram crianças naquela época estão reunidas em outro grupo e vão fazer um livro sobre a infância no Chile, na condição de filhos de exilados. Eu acho que vai ser muito bonito e muito emocionante. E vocês sabem também que o Silvio Tendler esteve nessa caravana. Eu, inclusive, entrei no grupo porque eu fiz parte da equipe do Silvio. O Silvio é meu ex-professor de cinema. E ele vai fazer 2 filmes. Ele vai fazer um curta-metragem sobre a viagem ao Chile, sobre essa caravana, e vai fazer um longa-metragem que vai se chamar Memória e Exílio. E a gente conseguiu ver alguma coisa, um primeiro copião, né, que ele apresentou recentemente na Universidade Federal Fluminense, e é um material maravilhoso, tem a sensibilidade formidável do Silvio e a visão dele, né, que todo mundo conhece, uma visão profunda dos acontecimentos, misturado com a sensibilidade que ele tem de tocar nesses assuntos. Então, eu acho que isso vai ser uma coisa linda, e eu estou muito ansiosa por isso. Eu também estou tentando escrever alguma coisa, já ouvi algumas pessoas, e queria falar do que o William também mencionou, que não teve brigas, né? Apesar da esquerda sempre terem as suas polêmicas,
Eu vou dizer para vocês, eu não vi nenhuma briga. A única briga que eu vi foi uma coisa de táxi, que queriam colocar 5 pessoas num táxi onde não cabiam as 5. Nenhuma outra. Eu nunca recebi tanto beijo e abraços nessa caravana, mas nem em festa de família. Assim, foi um clima de afeto, foi um clima amoroso, que eu acho que contagiou todo mundo. As pessoas voltaram, de fato, bem transformadas, né? E tem muitas histórias interessantes que ainda estão se revelando, porque além dos eventos coletivos que estavam marcados, os eventos coletivos que foram iniciativa do grupo, pessoas também fizeram jornadas particulares, né? Visitando seus locais, seja locais onde moraram, seja locais onde foram acolhidas, como o Padre Hurtado, seja, inclusive, locais onde ficaram escondidas. E essas histórias ainda vão aparecer de diversas formas. Eu acho que foi uma coisa, essa viagem, todo esse projeto Viva Chile, desde o começo, ele, de fato, se transformou numa coisa muito maior, e eu acho que ainda tem muitos desdobramentos, né? Isso que Jean-Marc falou, que as pessoas não se conheciam. Tem cenas assim incríveis, por exemplo, Solange e Ricardinho Azevedo, né, que estiveram juntos lá no estádio e foram os primeiros brasileiros a sair. Eles ficaram 50 anos sem se ver, eles saíram naquela primeira leva, porque o pai do Ricardo estava lá, a mãe de Solange estava lá, conseguiram sair antes que viesse aquela equipe barra pesada do Brasil, ensinar tortura, e eles só foram se ver 50 anos depois. Deram uma entrevista no YouTube, lindos, um dando a mão para o outro como 2 irmãos, e, de fato, as pessoas se sentiram irmanadas na experiência, no carinho, na troca. Foi, de fato, uma coisa muito linda, viu? Para mim, que sou uma outsider, digamos assim, não fui exilada, não tive essa experiência, não sou dessa geração, foi uma experiência fantástica, e conhecer essas pessoas maravilhosas que eu conheci lá e que continuo conhecendo, porque nem todas estavam lá, e mesmo as que estavam lá eu não pude conhecer todo mundo, era muita gente, né? Mais de uma centena. Então é isso, só tenho a agradecer a vocês. Obrigada. A Glauce não queria falar ou ela apertou a mão, ela levantou a mão por engano? Não, eu queria cumprimentar vocês todos, boa noite. E tem várias questões que eu gostaria estou anotando, que gostaria depois de comentar ao longo dessas questões, né? Que o Viva Chile, ele é pai, ele é mãe, ele é tio, ele é nós nos olhando 50 anos atrás, muitos, depois de 50 anos só, que começaram a externar, a fazer reflexões sobre o passado. Eu mesmo não tinha feito essa viagem ao passado, né? E para mim foi um processo de altos e baixos. Teve uma menina, por exemplo, eu acho que foi muito emocionante, aquela Alexina, que de repente ela carecia de muitas informações, tinha uma ansiedade muito grande para saber das coisas, era órfã, perdeu o pai, perdeu a mãe, e foi através do grupo, né, que ela reencontrou com uma história, e com identidade, inclusive, né? E é um negócio emocionante, aqueles meninos que eram meninos, viveram emoções juntas, e na conversa que foi surgindo, então, preenchendo aquelas lacunas, né? Então, o Viva Chile fez isso, cobriu lacunas, revisitou, possibilitou uma visitada no passado, uma ida ao passado que nós adiamos, e eu, pelo menos, adiei muito esse retorno, né? E, de repente, você abre condições, vê condições, e o grupo isso propiciou. Eu acho que foi uma experiência memorável. E, bom, resta trabalhar um pouco mais sobre isso. Esse grupo é fundamental, das crianças. Eu acho que vai sair muita coisa bonita aí, muito bonita. Nesse sentido, o grupo, e não foi compreendido muito, né, no início, o papel que ele ia ter no estreitamento das relações familiares, mas também do preenchimento de lacunas pessoais, né, a ausência do pai, a morte do irmão, que não se conhecia, tal, e passou a se conhecer e conviver com pessoas que tratavam com carinho, isso que você estava dizendo.
que houve um carinho, há um carinho. Eu vou fazer duas colocações aqui, já e passo a palavra para você, tá? Tem duas questões aqui no chat. Uma é da Maria Cláudia Badan Ribeiro, que ela diz assim: gostaria de escutar a respeito da articulação do Tribunal Bertrand Russell. A ideia partiu de exilados brasileiros em 1971, quando Lélio Basso esteve no país. Consultei a documentação e as cartas da fundação e conversei com a Linda Bimbi. O tribunal teve enorme repercussão, se estendendo para julgar moralmente as ditaduras da América Latina, e o golpe no Chile alavancou ainda mais a necessidade do tribunal, que no início foi visto com ceticismo. E a Elcione Rodrigues diz o seguinte: sou brasileira, estou agora no Chile. Não participei dos movimentos da época, era criança, mas digo da importância desses registros de memória histórica no momento emblemático em que se vota o 17/12, no dia 17/12, o sim ou não à nova Constituição chilena. Triste ver que é preciso manter a Constituição pinochista, porque a proposta apresentada agora consegue ser pior. Jean Marc, os seus comentários. Olha, não tem lá muita coisa a acrescentar, não, a não ser que reforçar algumas ideias da Leda, que acho que é importante. Esse aspecto de solidariedade, acho que foi uma coisa vital naquelas circunstâncias chilenas, e você vê isso de todo lado, quer dizer, pessoas que se arriscam, muitas delas sem ter necessariamente um envolvimento político maior, quer dizer, com esse gente lá nesse período, que é aquela coisa assim, tipo, pô, você está precisando, tá, vamos dar o que for possível. Então, assim, lugares para ficar, para botar pessoas, até você conseguir levar para a embaixada, carregar daqui para lá, enfim, você tinha um movimento muito significativo de pessoas que aqui você vai encontrando, vai esbarrando e vai enfim, criando laços de contatos que também se perdiam, né? Porque você era um torvelinho, assim, uma movimentação constante que frequentemente tinha contatos que você perdia no meio do caminho. Troquei de casa. Eu tenho uma sensação de que foi poucas vezes que eu dormi 2 noites seguidas no mesmo lugar, naqueles 30 e tantos dias. Então você está pulando um canto para o outro. E só para isso você tem que ter alguém que esteja disposto a te receber, né? Na verdade, eu tinha disponibilidade de lugares para ficar, porque as pessoas que estavam entrando nas embaixadas me entregavam 2 chaves em geral, né? Várias delas. Quer dizer, um era a inevitável citroneta. Todo brasileiro que estava no Chile, que tinha carro, tinha uma citroneta, que era o carro mais barato que tinha lá. E o outro era um apartamento, a chave do apartamento. Volta e meia tinha umas coisas assim: olha, vê se você consegue vender o meu carro e depois você me manda o dinheiro de volta. Possibilidade zero disso acontecer. Ou então, às vezes, era um pouco mais enrolado. O Arrudão, antes de eu conseguir convencê-lo a ir para a Embaixada da Argentina, o Arruda, que estava isolado num aparelho lá, assim, no meio de caixotes e caixotes de livros das edições de Pequim, sobre a contradição, sobre a prática, a longa marcha, não sei o que, todas as publicações em português, que eram doações, enfim, do Partido Comunista Chinês para o Partido Comunista do Brasil. E estava tudo lá e ele queria levar, ele disse: não posso abandonar esse material do partido. Eu digo: Arruda, isso é papel, Arruda. Você é um quadro histórico do comunismo brasileiro. Você não pode ser preso por causa de um monte de papel. Isso é uma propriedade do partido, eu não posso abandonar. Então, como é que eu convenço ele? Aí eu disse: olha, então legal, eu me encarrego, eu vou despachar isso para o Brasil de alguma forma e tal, entendeu? E dar um contato aí para poder mandar isso. Aí tá legal, sua responsabilidade, perfeitamente. Pode deixar, mentir com a cara mais lavada do mundo. Aí conseguimos botar na Embaixada da Argentina e eu, obviamente, nunca voltei lá naquele lugar. Era papel. Mas antes que o Arruda tivesse se sentir responsável por aquilo. Mas, enfim, isso aí tinha situações meio malucas,
dessa história. Inclusive, a outra que o Arruda também cismou, que ele queria entrar na Embaixada da China. Eu disse, olha, a gente já tentou, não está acontecendo, a Embaixada da China não está recebendo ninguém, a notícia que a gente tem. Não, vão me receber porque eu conheço os comunistas chilenos, sou chineses e tal. Aí fomos até a Embaixada da China, e aí ele queria ir lá, bater na porta. Eu disse, não, tinha 4 carabineiros lá na porta da Embaixada da China, você não vai coisa nenhuma, você fica no carro, que eu vou lá com o meu passaporte suíço e tal. Eu chego na porta, converso com os guardinhas, disse, olha aí, eu queria falar com o pessoal aqui da embaixada. Tá? Chegou assim, olha, desde que teve os eventos, né? Eles não falavam do golpe dele, que teve os eventos, não entra e não sai ninguém dessa embaixada. Estão trancados aí dentro, entendeu? E eventualmente sai alguém para comprar comida, não sei o que, e tal, e volta, não vai deixar ninguém. Eu falei, não entrou ninguém de fora e tal. Não, entrou. Teve uma noite que 2 caras saltaram um muro para dentro da embaixada, mas saltaram de volta bem rapidamente. Os chilenos mandaram eles de volta. Então, a Arruda ficou muito decepcionado, isso não é possível. Eu toquei a campainha, ninguém veio, fomos para a Argentina mesmo. Foi a única solução. Isso tinha algumas coisas complicadas. Algumas embaixadas, claro, teve movimentos na área da diplomacia que foram importantes. Em particular, tem que se botar o caso da Suécia, já foi citado aqui, que a Leda citou, foi absolutamente crucial, mas também foi rapidamente varrido, né? Eles fecharam a embaixada em 3 dias, tiraram todo mundo de lá e acabou. A porta de saída da embaixada sueca foi fechada muito rápido. Então foi Argentina, Panamá, Venezuela, Honduras, em escala muito menor. E as outras embaixadas recebiam seus nacionais. Os franceses recebiam franceses, os americanos, e não passava, não aceitava outras pessoas. A embaixada suíça era particularmente, o embaixador que eu conheci era um cara particularmente reacionário, e a política da Suíça era muito reacionária. Eles, segundo eu soube por um jornalista amigo meu que entrevistou o embaixador lá, eles festejaram com champanhe o golpe. A embaixada suíça, embaixadores, funcionários, todos festejaram. Eles vão tranquer o champanhe, paft, entendeu? Eu me lembro de eu discutindo com ele falando assim, não, tem que entender, falando dos massacres, eu disse, não, sempre exagero. A gente tem que entender que os caras, afinal de contas, é uma espécie assim que de estampar a caçarola, né, onde tem uma pressão, então é normal que tenha alguns excessos. Eu digo, caramba, pô, o cara é muito reacionário. E, na verdade, é o seguinte, teve 4 países que reconheceram o golpe formalmente em uma semana. Os países foram a Guatemala, Paraguai, Nicarágua, Brasil. Esses 4 em uma semana tinham reconhecido o golpe. O primeiro país que não era uma ditadura, de que reconheceu o golpe militar, foi a Suíça. Em seguida, no 8º dia, já estavam reconhecendo a situação do golpe. Nem os americanos foram tão rápidos para terem sido muito responsáveis pelo próprio golpe. Enfim, então acho que são as coisas assim que eu queria lembrar dessa conversa toda. E lembrei de uma coisa que o William comentou, que eu tive a mesma sensação, William, vendo todas aquelas mensagens. Tinha gente que eu não sabia quem era, nunca tinha visto, não tinha noção, mas era extremamente emocionante o reencontro das pessoas, a força das lembranças, das pessoas contando as suas histórias, alguns relatos muito, muito tocantes. E eu descobri alguns muito bons escritores. Aliás, por sinal, vou fazer aqui uma coisa. O Samuel é um dos bons escritores que eu conheço. Escreve coisas, eu também fico na expectativa dos seus livros, porque cada vez que eu leio eu acho fascinante. Eu descobri outros. O Belushi escreveu um texto sobre a experiência dele no Chile, absolutamente espetacular, pela experiência em si, pela forma. Ele escreveu muito, muito bem.
Então, acho que esse movimento digamos assim, esse cadinho onde você tinha memórias e lembranças, análises, de reencontros, pessoas que tinham perdido o rastro do Brasil. Você sabe onde é que está o fulano, aí se procurando e tal, que se achando. Né? Quer dizer, foi uma coisa realmente muito, muito emocionante. E tinha momentos que eu dizia assim, gente, eu não fiz parte profunda dessa experiência pelo pouco que eu vivi naquele circuito chileno. Fui encontrar várias dessas pessoas depois em Paris, ou em outros lugares do exílio da Europa. Mas, enfim, E eu queria terminar agradecendo essa participação de vocês todos, com a paciência que vocês tiveram até. Nossa, já são 9h30. E a gente vai continuar. Eu vou ameaçar vocês com outra coisa inteiramente diferente. Eu estou escrevendo uma bateria uma sequência de 5 artigos sobre um debate que eu organizei no Congresso Brasileiro de Agroecologia, 2 semanas aqui no Rio, e que o tema era o seguinte: qual era o lugar da agroecologia no governo Lula? Eu estou tentando aprofundar o debate. Não tinha gente do governo que participou do debate. Então, tentando avançar um pouco mais no aprofundamento dessa discussão para chegar a algum tipo de proposta concreta a ser negociada com o próprio governo. Então, muito obrigado. Espero que, para quem se interessa pelos temas de segurança alimentar, agricultura, meio ambiente, talvez vai sair lá no G68. Gente, eu queria agradecer a todos, principalmente ao Jean-Marc. Muito obrigada a Samuel, muito obrigada a todos vocês. No auge do nosso papo, a gente estava com mais de 40 pessoas na sala, um sucesso. Parabéns, Jean-Marc, mais uma vez. Vamos continuar distribuindo o livro, distribuam como quiser. Boa noite a todos. Super obrigada. Saudações, Jean-Marc, Jurandir, Leda, Marisa, Samuel, Regina. Abração para todos e todas vocês. Tchau. A Maria